Olá, pessoal. A aula de hoje será sobre óxidos neutros. O que são óxidos neutros? No contexto dos óxidos, nós estudamos óxidos ácidos, que são aqueles que, quando reagem com água, produzem ácidos. Os óxidos básicos, que são aqueles que, quando reagem com água, formam uma base. Os óxidos anfóteros, que se comportam como óxido ácido na presença de uma base e como óxido básico na presença de um ácido. Então, nesse contexto, nós estamos vendo as funções ácido e base e reações com água. Então, o que é um óxido neutro? São aqueles óxidos, tipo monóxido de carbono, CO, que não reagem com água, nem com ácido e nem com base. Porque se o CO for um óxido ácido, na presença de água formaria ácido. Se ele fosse básico, na presença de água formaria uma base. Se ele fosse um anfótero, na presença de um ácido, formaria um sal. Ou na presença de uma base também formaria um sal. Então, esses óxidos CO, NO e N2O, eles não reagem nem com água, nem com ácido e nem com base, que são reações que nós vimos em óxidos ácidos, básicos e anfóteros. Isso não significa que óxidos neutros não participam de reações. Eles participam sim, mas não nesse contexto que nós estamos estudando. Por exemplo, o monóxido de carbono pode reagir com o oxigênio, produzindo CO2. O monóxido de carbono pode reagir com Fe3O4, produzindo FeO mais CO2. O monóxido de carbono pode se ligar à hemoglobina, formando carboxihemoglobina. No entanto, o CO não é capaz de reagir nem com água, nem com ácido e nem com base. O mesmo vale para o NO e o N2O. Então, na hora de equacionar uma reação de óxido neutro com água, com ácido ou com base, ao invés de deixar em branco, escrevam não reagem, que é uma forma de indicar que não vai reagir, porque se ficar em branco não fica claro se houve um entendimento disso ou não. Então vamos ficando por aqui. Essa foi a aula sobre óxidos neutros. Grande abraço, pessoal!